Então vamos ler Romanos 8, versículo de número 35, até o versículo de número 37. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso Senhor. Eu ia deixar isso, mas apenas como título de introdução, para que os irmãos, já que está fresco esses versículos agora, vocês provavelmente já viram algum pregador, alguma pessoa falar assim que o amor de Deus a gente não consegue se separar. A Bíblia diz, mas o único que pode se separar do amor de Deus somos nós mesmos. Alguns dizem. Irmãos, se nós mesmos pudéssemos nos separar do amor de Deus, Paulo ele teria dito isso aqui. Mas Paulo diz que nenhuma criatura, eu ia falar isso mais depois, mas Paulo ele olha, ele aqui no versículo 39 diz, ele coloca uma lista de coisas que não podem nos separar, aí ele diz assim, olha, mas se por acaso eu estou esquecendo de alguma outra coisa, ele diz, nenhuma outra criatura, qualquer outra coisa não pode nos separar do amor de Deus. Nem você mesmo pode fazer com que Deus deixe de te amar. Isso é uma mensagem poderosa e maravilhosa, irmãos. Deus é um Deus que nos ama. Nós vimos isso em outra pregação já há alguns dias atrás. Deus é um Deus que tem prazer em demonstrar amor. É óbvio que não é esse amor o qual nós conhecemos, né? Nós vamos falar hoje sobre o amor, quem pode nos separar do amor de Deus, mas, infelizmente, amor já é uma palavra bem batida, não é? Que nós, muitas vezes, já esquecemos o significado. Nós dissemos, eu te amo, aquela pessoa ama, esse aqui ama também, e nós falamos tanto dessa palavra, mas nós esquecemos o que é amor, não é? E nós queremos olhar para, já dizia uma frase dizia assim, se você quer uma definição do que é amor, você não deve ir para o dicionário, você não precisa achar o significado de amor no dicionário, mas você deve ir para a cruz. Lá é o maior exemplo, a definição do amor. Esse é basicamente o resumo do que nós vamos ver hoje nessa manhã. Paulo então, como nós já vimos, Paulo ele exalta a graça de Deus até aqui. Ele fala da eleição, que nós fomos justificados, nós fomos glorificados já, isso é maravilhoso, né? Porque Deus, ele diz, nós já fomos glorificados, é como se para Deus isso já tivesse acontecido, isso foi algo maravilhoso. E aí Paulo ele faz essas perguntas, né? No versículo 31 ele pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta óbvia é, ninguém. Ou no versículo 33 ele pergunta, quem acusará os eleitos de Deus? A resposta óbvia novamente é, ninguém acusará mais os eleitos de Deus. Quem condenará os que Deus elegeu, os que Deus salvou? Quem condenará eles? Não, ninguém pode condená-los. E agora ele vem para mais uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? No versículo 35 que nós lemos. Quem nos separará do amor de Cristo? Óbvio, a pergunta aqui, ela tem uma única resposta. Ninguém. Mas nós não queremos dar apenas essa resposta pequena. Nós queremos ver e ter essa certeza no nosso coração nessa manhã. Como que Paulo ele pode chegar à conclusão de que Deus sempre vai me amar, que Cristo sempre continuará me amando da mesma forma? Como que nós podemos ter essa certeza? Talvez hoje você duvide do amor de Deus. Talvez você ache que o amor de Cristo pode às vezes ser perdido. Talvez você creia que, olha, será que depende como a minha vida está, será que Deus me ama ainda? Talvez essa seja a sua pergunta, a sua dúvida no seu coração nessa manhã.
Paulo, ele diria para você, não, ninguém e nada pode te separar do amor de Deus. Então hoje nós vamos ver que o amor de Deus, ele é realista. Irmãos, ele é real. E é uma garantia. E o amor de Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, irmãos, vejamos, eu creio que todos nós já assistimos filmes, principalmente os mais famosos, sempre tem essa conotação quando fala de amor entre casais ou de namorados, né? Sempre tem o príncipe encantado que precisa, né, ir atrás da princesa, ou enfim. E sempre você tem esse amor romântico, né? Esse amor romântico que muitas vezes, então o casal às vezes descobre uma traição, daí já o amor já não é mais, o romance passa, os sentimentos passam. Irmãos, o que eu quero dizer é que o amor de Deus, ele não é como retratado nos filmes de Hollywood. Eles não são retratados como as pessoas muitas vezes nos amam ou nos deixam de nos amar. O amor de Deus, ele não é romântico. O amor de Deus, ele é infinitamente mais do que um sentimento. O amor de Deus, ele é algo real. É algo que é muito real. Assim como qualquer coisa que nós vemos é real, o amor de Deus também é real. Essa é uma das acusações, na verdade, contra os cristãos, muitas vezes. Os que não creem em Jesus Cristo, eles dizem, olha, os cristãos, eles vivem como que dopados, né? Eles vivem assim, como se tivessem sobre efeito de drogas, né? Eles vivem assim, tudo é maravilhoso, tudo... Não, o crente, ele não vive dessa forma. O crente, ele passa por todas as coisas, as mesmas dificuldades que o mundo também passa. Só que o cristão verdadeiro, ele olha para o amor de Deus e ele sabe que aquilo é um amor real. Então a acusação de que nós cristãos vivemos longe da realidade é falsa. Eles dizem assim, os cristãos, eles são sonhadores, um dia eles acham que vão ir para o céu, vai ficar tudo bem, né? Eles vivem no mundo de fantasia, eles dizem, só que não é assim. O amor de Deus, irmãos, ele é verdadeiro. O amor de Deus, ele não tenta tornar a realidade mais bonita ou mais feliz do que ela é. O amor de Deus, ele não vem prometendo para nós, dizendo, olha, se você aceitar a Jesus, vai ficar tudo bem, seus problemas vão acabar, ou mesmo se você tiver problema, vai estar tudo certo. Não, esse não é necessariamente o amor de Deus. Ele não promete coisas como um amante promete ao seu cônjuge. Ele não promete coisas e depois talvez ele falhe ou não. Não, o amor de Deus, experimentar o amor de Deus não significa ficar, como eu disse, drogado e ficar assim, tá tudo bem, né? Como assim, tá tudo em paz, tá tudo certo, eu estou simplesmente ignorando. Tem, né? Tem essa linha, né? Chama, acho que é estoicismo, se não me engano, que fica assim, olha, tudo vai ir bem. Olha, resiliência, vai dar tudo certo, no final tudo vai passar, não é? Muitas pessoas vivem com isso, elas meio que se enganam. O crente, ele não vive assim. Ele sabe que ele passa por problemas, ele sente as dores do agora. Ele não diz simplesmente, olha, vai tudo passar. Às vezes, as lutas, elas não passam. Às vezes, as dores, as enfermidades, elas não passam rápido. Talvez você tenha que sofrer com uma doença pela vida inteira. E ficar velho, sofrer por uma realidade, por uma condição a vida inteira, e ter muitos anos de vida sofrendo. O crente, ele olha para o amor de Deus, ele diz, o amor de Deus me basta, porque o amor de Deus é algo real na vida do crente. Ele não vive fora da realidade, ele não vive assim, vai ficar tudo bem, eu tenho Deus. Não, ele não vive dessa forma. Paulo, ele identifica esses pesares, ele sabe que o crente passa por dificuldade, e ele identifica eles aqui. Ele identifica. Paulo, ele sabe que o próprio Cristo sofreu todas essas coisas aqui, que nós vamos citar. Ele cita 7 inimigos do cristão. Há 7 inimigos do cristão. Vamos ver, no versículo 35,
Os irmãos têm aberto a Bíblia, podem ver. Tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. São os 7 inimigos que Paulo ele traz para nós. E são coisas que o próprio Paulo passou. São coisas que o próprio Cristo experimentou. Cristo foi perseguido, foi morto, ele passou por tribulação. E aí nós queremos analisar rapidamente, por exemplo, vejamos o primeiro inimigo do crente, a tribulação. A palavra tribulação, ela tem o significado, nós sabemos que o latim, né, é a língua prima, né, do português. A palavra tribulação, ela vem do latim, que significa tribulum, na verdade. E ela tem a conotação, ela lembra um maquinário antigo que moía o trigo para virar farinha, né? Talvez os irmãos já tenham visto, ou ao vivo, ou na internet, enfim, onde há uma pedra que moe o trigo, né? E basicamente ele moe, ele separa o trigo do cacho, ele moe o trigo para então virar a farinha. E eu estudando, eu estava lembrando, uma realidade mais próxima é aqueles batedores de erva mate, né? Nós temos, entra a folha por inteiro e aquilo bate, amassa, até virar uma erva, até aquilo virar fino, até você não reconhecer mais como uma folha. Você sabe que aquilo veio de uma folha, mas de tanto que bateu aquele maquinário. E no caso do trigo ainda, muitas vezes o dono, ele ia por cima ainda da pedra e ficava muito mais pesado. Essa é um claro exemplo do que nós muitas vezes passamos. Muitas vezes as coisas estão tão difíceis, muitas vezes nós passamos por situações que nós parecemos que estamos debaixo de um moedor de erva. Aquilo bate, as tribulações, as ansiedades vêm, nos batem e nos amassam. Então, talvez você esteja hoje, nesse exato momento, sendo abatido, as circunstâncias, os problemas estão te moendo sem misericórdia. Existe um peso em cima das nossas vidas. Quantas vezes, talvez, se você diz, não, mas está tudo bem comigo agora. Mas provavelmente você já passou ou ainda irá passar por momentos de tribulação. E aqui todos nós nos encontramos. Quando as forças chegam ao fim. É quando parece que as nossas capacidades chegam ao fim. E Paulo diz, toda essa tribulação, ela não pode nos separar do amor de Deus. Deus continuará nos amando, mesmo que a pedra nos amasse o tempo inteiro. Mesmo que a sua dor te amasse o tempo inteiro. Mesmo que as suas preocupações te amassem, parece que vai tudo, parece que como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou então ainda o segundo inimigo, Paulo diz a angústia. Veja, na primeiro é a tribulação, é algo que vem de fora. Depois que os problemas vêm, o que acontece com nós, irmãos? Nós não ficamos angustiados? Nós não ficamos abalados muitas vezes? Paulo está dizendo, angústia. É o resumo da ópera, é a angústia, ela vem. É uma coisa que é de dentro. Nós ficamos angustiados. Nós não ficamos com medo. Você nunca ficou parecendo impotente diante das situações da vida. Quantas vezes nós não achamos, olha, será que o salário vai ser suficiente para pagar as contas? O pai, a mãe que cria seus filhos, será que eles não ficam preocupados com o futuro, ou com a segunda-feira, ou a semana que está por vir? Será que nós nunca ficamos preocupados, mesmo quem não tem filhos? Será que nós nunca ficamos preocupados, angustiados com situações que estão a nos esperar? E aí, como que nós saímos disso? Como que nós saímos dessa angústia? Paulo, ele dá a receita. Existe uma receita apenas. Existe um remédio apenas. Lembrar, tomar consciência, lembrar do amor de Deus em Jesus Cristo. É o único remédio para nós. Se você anda angustiado, cercado de vários problemas, o único remédio é lembrar do amor de Deus em Jesus Cristo. Você jamais será afastado do amor de Jesus.
Cristo ainda continuará te amando. Ou então o terceiro inimigo, a perseguição. Nós talvez não estamos sendo perseguidos por sermos cristãos, assim como na Nigéria, por exemplo, alguns dias atrás, nós estamos vendo crentes sendo mortos por causa do Evangelho. Mas talvez você perca alguma oportunidade, algum emprego, alguma vantagem por ser cristão. Talvez você perca coisas assim. Mas irmãos, por causa do Evangelho, você nunca irá perder o mais importante, que é o amor de Deus. Paulo, ele menciona também a fome e a nudez. Talvez os irmãos não tenham que passar fome ou nudez, mas existem crentes sim, que não têm dinheiro, que não têm condições para as coisas mais básicas. Jesus, ele afirma, nem isso poderá te separar do amor de Deus. Nem isso. Ou ainda, então, o perigo ou a espada. Será que uma guerra poderá nos separar do amor de Deus? Não, nem isso. Nós lembramos sempre dos irmãos da Ucrânia, né, em oração. E como é maravilhoso ver o testemunho deles, eles em meio à guerra, a aflições. Eles relembram, a sua mente é relembrada de que eles não podem ser separados do amor de Deus. Um míssil não pode separá-los do amor de Deus. A sua família pode te abandonar, os seus amigos podem te abandonar, mas haverá um que não irá te abandonar jamais. Esse é Jesus Cristo e o seu amor. Por isso que nós, como reformados, nós dizemos solos Cristos, ou seja, somente Cristo é importante para nós. Todas as coisas estão abaixo de Cristo. Cristo está acima de todas as coisas. Então veja, irmãos, o amor de Deus, ele é algo real. O amor de Cristo é algo real, é algo que jamais pode se afastar de você. Em segundo lugar, o amor de Deus, ele é garantido, é garantido. Você pode se perguntar assim, olha, mas como que eu sei? Como que eu sei que o amor de Deus, Deus nunca vai me abandonar? Como que eu sei? Como que eu sei que se eu tropeçar e se eu cair, o amor de Deus não vai se afastar de mim? Como que nós sabemos, como que Deus pode garantir a nossa salvação? Como que isso pode ser real? No versículo 35, né, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? No versículo 39, então ele responde, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada. Nada pode mudar isso, nada pode mudar a sua filiação, como o Jonathan já pregou, nada pode mudar. Se você é filho para sempre. Dessa mesma forma, Paulo diz, se você é amado para sempre, meu querido irmão, você é amado para sempre. No versículo 37, Paulo ele cumprimenta e diz, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. No versículo 39, não é? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 37, aliás, perdão, Paulo diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, e agora presta atenção, por aquele que nos amou. Paulo está falando de um evento passado. Paulo está relembrando os romanos de algo que já aconteceu, e onde Cristo provou o seu amor. Paulo diz, olha, Jesus já nos amou. Ele não diz, ele vai nos amar, ou daqui para frente vai nos amar. Não, ele já nos amou. Os irmãos, obviamente, estão lembrando de qual evento Paulo está falando. Paulo está falando da crucificação de Jesus. Paulo está falando da cruz. Foi ali que Jesus nos amou. Foi ali que Cristo demonstrou, é o ápice do amor de Deus que nós podemos entender. Quando nós falamos ápice do amor de Deus, não quer dizer que o amor de Deus tem um certo nível, não. O amor de Deus ele é infinito. Para a compreensão humana, a cruz foi o ápice do amor de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos João 15, 13. Eu gostaria que os irmãos abrissem esse versículo. João 15, 13. Jesus, nós já lemos, talvez você já tenha decorado esse versículo. Jesus, ele falou assim, ninguém tem amor maior. Não, irmãos, não há amor maior. Jesus, o próprio Filho de Deus diz, não há amor maior
Não tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você acha que sua esposa ou seu marido te amam? Imagine o que Jesus diria para você: olha, o amor de casal pode ser grande. O amor romântico pode ser maravilhoso, belo, mas não existe nada que se compare ao amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele deu a vida dele por amor. Pergunte aos seus melhores amigos se eles estariam dispostos a dar a sua vida por alguém corrupto, por alguém que não merece nada. Imagine, pergunte para alguém se ele estaria disposto a dar a sua vida, ser condenado no lugar de alguém que fez todas as atrocidades no mundo, que é ingrato, que não vale nada diante da sociedade. Pergunte para alguém, ninguém. Jesus diz, a maior demonstração de amor está na cruz de Jesus, quando Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Deus prova o seu amor para conosco, nos Romanos 5,8, em que Cristo deu a sua vida lá na cruz, sendo nós ainda pecadores. E aí eu pergunto, como que esse amor pode ser tão confiável? Como que esse amor lá na cruz do Calvário pode ser tão confiável? Irmãos, olhe para a cruz, irmão. Olhe para a cruz e veja se isso foi um amor romântico. Veja se isso é um amor simplesmente sentimental. Veja se isso aqui foi só um sentimento. Não foi. Irmãos, sentimentos passam. O amor de amigos, o amor de namorados passam, esfriam, esquentam. Mas o amor de Jesus Cristo foi provado na pior aflição. Cristo foi perseguido. Cristo foi torturado. O que Paulo estava dizendo antes sobre a perseguição, a fome, nudez. Jesus, ele passou fome. Jesus, ele passou por agonias. Jesus foi perseguido. Jesus teve seu corpo perfurado. Cristo passou por grande tribulação. E o amor dele não esfriou. O amor dele não foi abalado por nós. Cristo foi até o final por causa desse amor. Cristo passou por todas essas coisas e o amor dele não foi abalado. No mundo tereis aflições, Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci todas essas coisas, eu venci o mundo, João 16:33. Cristo venceu. Irmãos, o amor de Deus não é algo que passa. Jesus passou sofrendo angústias e dores que hoje eu e você passamos. E mesmo assim, Ele não merecia passar por isso. E mesmo assim, Ele aguentou todas essas tribulações até o final. Até o final. Por isso que a cruz é a maior demonstração de amor, porque Cristo não desistiu na pior tribulação, Cristo ainda continuou amando. Então, meu irmão, eu gostaria que você olhasse para este exemplo e visse que o amor de Deus, Ele te amou até o fim. O amor de Deus foi provado, o amor de Deus ele é constante, ele não oscila. O amor de Deus não tem temperatura, ele é igual, ele é estável. Ele não levanta ou abaixa, Deus não te ama mais ou te ama menos, querido irmão. Tenha isso por claro na sua mente. O amor de Deus ele é linear, ele não oscila. Não é você que segura o amor de Deus. Isso aqui é importante, não é você que segura o amor de Deus, mas é Ele que segura. É o amor dele que segura você. Na maior crise de Jesus, lá na cruz do Calvário, lá Cristo te amou. Ele continuou te amando. E aqui há duas religiões que se separam aqui. Aqui há dois tipos de pessoas daqui em diante. Existem as pessoas que
baseiam a sua vida, baseiam as suas igrejas em é minha fé, é meu propósito, é minha campanha, é meu voto, é o meu sacrifício, é minha determinação, é o que eu faço, é aquilo que eu sei fazer. Tem muitos crentes, infelizmente, que vivem dessa forma. Eles acham que eles podem convencer a Deus para Deus amar mais elas. Por isso que elas fazem campanha, propósito, voto, fazem sacrifício, fazem tudo para serem mais queridos por Deus. Mas existe outro tipo de pessoa que olha para essa passagem e eles veem, assim como Paulo, ele diz, a eleição de Cristo, a graça de Cristo, eles veem a cruz de Jesus, eles veem a justiça de Cristo, eles veem Cristo intercedendo por nós, eles veem o amor de Cristo, eles veem não a minha perseverança, mas eles veem a perseverança de Jesus. Paulo, ele quer ter certeza que a verdade da nossa segurança em Cristo crie raízes profundas. Ele quer que a gente compreenda isso, porque isso que muda totalmente a nossa vida. Isso que muda totalmente nossa vida por completo, meu querido irmão. Você não precisa viver angustiado, temendo que as coisas do dia a dia vão te afastar do amor de Deus, porque não vão. Paulo, ele quer que a gente se lembre toda manhã, toda hora. Lembre-se, o amor de Deus, você não pode ser separado dele. Você não pode ser separado do amor de Deus. Terceiro e último lugar, o amor de Deus, ele é tão poderoso e confiável, porque ele vem do próprio Deus. Ele foi provado lá na cruz. Irmãos, é o amor de Cristo que nos sustenta. Você poderia perguntar, imagine você passar por tudo isso que Cristo passou. Imagine você passar pelos 7 inimigos do crente, todos de uma vez. Passe por tribulação, passe por desamparo, passe por abandono, passe por tudo isso. Provavelmente você perguntaria, olha, será que eu ia continuar amando Deus se eu passasse por tribulação? Será que eu ia continuar amando a Deus? Porque, irmãos, quando nós, e provavelmente vocês já também viram, mas quem está na frente, quem é o dirigente, sempre vê, né, o cuidado com a igreja, sempre tem disso. De pessoas que, por qualquer tribulação, eles já deixam de amar a Deus. Eles deixam de amar o Senhor, eles deixam de ler a palavra, deixam de orar, deixam de fazer qualquer tribulação ou qualquer coisa que os angustie, já deixa, será que Deus me ama? Eu não quero mais saber de Deus. Pergunte para você mesmo, o que poderá separar o meu amor de Jesus Cristo? Quase tudo. Se vier uma perseguição, eu já deixo de amar a Deus. Se vier qualquer resquício de falta de dinheiro, eu já posso deixar de amar a Deus. O meu amor, ele é totalmente abalável. Por isso que o amor de Deus, ele não depende de quanto eu amo a Deus. O próprio João, ele falou lá depois, não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O que poderá te separar do amor de Jesus agora é a pergunta. Nada poderá te separar do amor de Jesus. O que poderá separar o nosso amor fraco? O que pode apagar o nosso amor fraco por Jesus? Quase tudo. Nós somos seres tão fracassados, tão dependentes de Deus. Por isso que não há consolo, não pode ter alegria no fato de você dizer, olha, hoje eu fui, hoje eu fiz, hoje eu li a Bíblia, hoje eu fui no culto e agora eu estou bem. Né? Muitas vezes nós nos alegramos, tipo assim, olha, domingo de manhã eu me esforcei, eu fui lá, cantei, escutei a pregação, e agora, nossa, como eu me sinto bem. Não há uma alegria às vezes? Nossa, olha como eu amo a Deus, olha como os outros ali que faltaram no culto, meu Deus, olha assim como eles não amam a Deus. Há essa hipocrisia dentro de nós, há esse falso sentimento, essa falta, mas não deixe que a tribulação venha e mostre que este amor é falho total.
Você precisa, Paulo ele diz, olha assim, não baseie a sua vida no quanto você ama a Deus, mas baseie a sua vida pensando no quanto Cristo já te amou, enquanto Cristo derramou o seu sangue, a sua vida. Veja, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome ou na sede, no perigo ou diante da espada, Cristo permaneceu firme, sem vacilar. Veja o exemplo de Pedro. Pedro, ele prometeu a mesma coisa que nós muitas vezes. Ele diz, Jesus, eu não vou te trair. Não, eu não vou te trair. O que acontece com Pedro? Ele trai Jesus. Ele teve que chorar depois, arrependido. Muitos de nós, durante as tribulações, assim como Pedro, nós negaríamos o nosso compromisso com Cristo. Nós negaríamos facilmente, muitas vezes negamos. Ficamos irados com Deus. Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Deus, por que comigo? Por que essa angústia comigo? Jesus, Ele quer nos relembrar. Todas essas coisas não podem fazer você se separar do amor de Jesus, não do seu amor, de Jesus o amor. Não existe segurança. E eu quero encerrar falando que há pessoas aqui que podem olhar para a sua vida difícil e elas podem pensar, olha, se Deus me amasse, provavelmente a minha vida seria diferente. Outros, eles olham para a sua casa, eles olham para os seus filhos, eles olham para a sua estabilidade e eles pensam, olha, Deus me ama porque está tudo bem, está tudo correndo conforme planejado, Deus me ama muito. Outros estão passando por enfermidades e talvez estejam perguntando, olha, será que eu faltei com oração? Será que faltou oração? Será que faltou fé? Será que Deus está descontente comigo? Outros estão vivendo na melhor fase da sua vida e eles pensam assim, olha, eu acho que não depende, esse negócio de Deus não está muito assim. Eles acham que eles podem depender da sua estabilidade financeira, da sua estabilidade emocional, da sua vida. Paulo, ele reúne todas essas pessoas, todos nós ele une junto nessa manhã, e ele diz, não olhe para a sua estabilidade financeira, da mesma maneira, não olhe para a sua doença, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para isso, mas olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo. Veja, Ele te amou. Ele te amou. Paulo, ele não manda o que sofre olhar para as suas dificuldades, ele manda o que sofre olhar para a cruz, não para as circunstâncias. Ele não manda o enfermo olhar para a recuperação que está vindo, não, ele manda olhar para a cruz, para o amor de Deus. Tudo isso aponta para a cruz. Se você vive num momento de alegria, parece que está tudo bem, continue olhando para a cruz, meu irmão. Continue olhando para a cruz para você não ficar orgulhoso e achar que toda a sua estabilidade financeira é porque você ama a Deus e que você merece isso. Porque vai ter uma hora que provavelmente você vai perder alguma coisa e só restará a cruz de Jesus, o mais importante. Última pergunta é, a minha vida atualmente parece uma vida de que tem amado a Deus? Paulo diz, não baseie a sua vida no quanto você ama a Deus, mas baseie a sua vida enquanto Cristo te amou, enquanto Cristo te amou. Deus demonstrou a sua graça, o seu amor em Jesus Cristo.